Olá amigos do YouTube e Facebook, tudo bom? Hoje eu vou comentar a respeito do projeto de lei Escola Sem Partido, que passou pela primeira votação aqui na Câmara Municipal de Campinas. Ora, Campinas com tantos problemas como a falta de segurança pública, a saúde que está precária, a questão do transporte público que é obsoleto e caro, a questão da própria merenda que é servida na escola, de péssima qualidade, e ao invés dos nossos vereadores se preocuparem com estas questões, ficam se preocupando com a escola sem partido, que é inconstitucional. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance. Vamos começar este vídeo então falando da inconstitucionalidade do projeto Escola Sem Partido. Eu entrei no site da Escola Sem Partido e vi lá as 6 tarefas que o professor deve cumprir em sala de aula. E uma delas é não falar de política, de geopolítica e de temas internacionais. Como que um professor de geografia, que é o meu caso, professor de história, de sociologia e filosofia, não vai abordar sobre política? É impossível. Eu também sou contra do ensino partidarizado, no sentido de se um professor é afiliado ao PT, por exemplo, fazer uma ideologia do PT, ou se o professor é do PSC, fazer uma ideologia do PSC. Daí sim, partidarizar é uma coisa terrível no ensino e eu também sou contra. Mas o materialismo histórico dialético proposto por Karl Marx não é partido. É um método de análise social, uma análise geográfica, uma análise histórica, que deve ser levado em conta sim. Não estamos aqui tratando de partidos. Na minha escola, por exemplo, nós temos a maioria dos nossos professores que são, na esfera política, à direita. E eles têm todo o meu respeito. Contraria também o Estatuto da Criança e do Adolescente, contraria a Lei Maria da Penha, porque você não pode falar de sexualidade e gênero na sala de aula. Sexualidade e gênero pode ser dada por qualquer professor de qualquer disciplina, como formato extracurricular. Não tem problema, pode ser um professor de português, um de história, um de geografia, um de matemática, E também contraria a Constituição Federal de 1988 no que se refere à liberdade de expressão. Por quê? Em 1988, com a nova Constituição, o então presidente José Sarney teve que legalizar os partidos de esquerda, que foram proibidos desde o ato institucional número 5, na década de 60, até meados de 1985. Os partidos de esquerda ficaram na clandestinidade e puderam voltar à tona ao cenário nacional a partir de 1988, com a nova Constituição. E o mais engraçado é que este projeto de lei Escola Sem Partido tem partido, o partido da direita, o partido dos conservadores, E não confundam conservadores com liberais, não tem nada a ver. Por exemplo, o Milton Santos na geografia aborda cerca de 20% do currículo, tanto de geografia fundamental, do ensino fundamental, quanto do ensino médio, Ok, agora como que nós vamos falar, olha, corta Milton Santos das análises geográficas? É impossível, Por quê? Milton Santos é marxista, inclusive em vários vídeos ele se coloca enquanto marxista, enquanto marxizante, ok? Mas ele tem como método de análise o materialismo histórico dialético, que é um método de análise social, sim. Bom, esperar o que desta Câmara de Vereadores? A Lei Áurea foi aprovada em 3 de maio de 1888 e só foi efetivamente cumprida em Campinas em novembro, 6 meses após o decreto. Campinas é uma cidade super conservadora, sempre foi, historicamente ela sempre foi conservadora. Vejam o que o Tenente Santini, autor deste projeto absurdo, diz na Câmara Municipal de Campinas ao defender este projeto. Quero deixar claro que é um debate ideológico que visa proteger os pais, alunos e professores da lavagem cerebral feita por algumas escolas e professores. Querem pregar um Estado socialista, comunista, dentro das escolas. E nós já vimos o resultado dos últimos 13 anos da esquerda em nosso país. A maior roubalheira do mundo, destruição das escolas, alunos batendo em professores, mobilização pela Marcha da Maconha,
incentivam a uma anarquia geral. O PT é um partido de esquerda? Tem certeza? Eu desafio qualquer um de vocês, telespectadores, a olhar no estatuto do PT aonde ele está citando que é de esquerda. É revolucionário? Nem é reformista, imagine revolucionário. Onde os banqueiros ganharam fortunas durante a gestão Lula-Dilma, com taxa de juros de 450% no cartão de crédito. Bom, se o PT for de esquerda então, né? Eu acho que falta ao Tenente Santini mais politização, mais refino político. Bom, estes são os motivos pelos quais eu sou contra a escola sem partido. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse.